Então, hoje não está aqui com a gente a Flavinha, ela está fazendo um trabalho grande no interior de Minas Gerais, em Araxá, e por isso ela não está aqui com a gente. Nós vamos fazer aqui o papel dela também, né, Maria Célia? Sim. Então, grata por terem vindo, grata por terem é, dito sim ao convite dessa live, né? A live do mês de maio com a Nancy, com esse tema tão intrigante e tão importante, né? E grata, Nancy, por ter dito sim ao nosso convite também. Eu vou deixar a Maria Célia falar um pouquinho, e aí em seguida a gente passa o bastão para você. Sim. É, boa tarde, né? Para todo mundo, quase boa noite. Sejam muito bem-vindos a este programa, projeto Prato da Casa. Esse projeto consiste em trazer os talentos dos facilitadores e helpers certificados pelo Instituto Petwork de Minas Gerais, onde a gente oferece lives mensais com temas diversificados, sempre às 17h30 às 19 horas, aos domingos. Aqui a gente já tem um público que está se tornando cativo, tão grande assim a beleza dos temas trazidos e dos talentos da nossa comunidade que vem contribuir com a comunidade, com a gente oferecendo seus conhecimentos, sua experiência aqui para nós, né? A maioria do público que tem frequentado o nosso Prata da Casa são do Petwork, mas também vêm pessoas que ainda não são integradas a este caminho, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que vocês podem ficar à vontade para convidar pessoas que ainda não participam assim efetivamente do Petwork, porque existe uma grande contribuição para elas também. Gostaria também de falar que vocês podem seguir no Instagram e no Facebook do Instituto, todas as informações são publicadas lá. É Pathwork MG. É só clicar e se inscrever que vocês vão poder acompanhar este evento do Prato da Casa, tanto quanto outros que o Instituto tem. Materiais que o Instituto também oferece, que ajudam muito no nosso caminho. Tá? No dia 1º de maio, o Prato da Casa completou 1 ano. Então, a gente comemorou e comemora, porque é uma felicidade a gente ver esse projeto caminhando. E agradecer a vocês que têm vindo prestigiar, né, com a gente aqui. É muita alegria para nós estarmos juntos aqui, né? Eu vou colocar aqui no chat, porque nós já temos a agenda do ano, com os temas, quem é que vai falar, tudo direitinho. Eu vou colocar aqui, depois vocês dão uma olhada, tá? Para ver, já se agendando aí também. Agora, hoje, nós temos aqui o prazer, a alegria de trazer a Nancy Garcia, da nossa comunidade, para oferecer o seu talento. Ela vem dar uma cor, né? Dar a sua pincelada, trazendo a sua individualidade, o seu brilho, para completar esse quadro que vem sendo construído. Um quadro colorido, diversificado, bonito. Então, Nancy, é com muita alegria que a gente recebe, né? E eu te convido a falar um pouquinho de você para nós, com as suas próprias palavras. Seja bem-vindo e está com você. Obrigada, Célia. Então, gente, eu que agradeço. Meu coração está pulsando aqui de alegria, né? Eu sou Nancy. A minha formação é na psicologia. Eu tenho uma formação em psicologia, sou terapeuta. E o Patchwork entrou na minha vida tem mais ou menos uns 17 anos. Eu conheci o Patchwork, cheguei no Patchwork no meio de uma crise na minha vida que me desorganizou de forma bem geral, assim.
E foi, assim, transformador na minha vida, sabe? O patchwork, desde então, eu consegui me reorganizar num lugar completamente diferente, como pessoa, como profissional, como mãe, de todas as formas. E o patchwork hoje é, assim, um pilar na minha vida, sabe? É o que eu tenho de mais forte, assim, toda a minha ética de vida, ela está sustentada no trabalho do patchwork, na forma como eu conduzo a minha vida, toda ela está sustentada no trabalho do patchwork. E é para mim uma bênção ter o patchwork, né? Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e espero poder tocar as pessoas, né? Também com esse trabalho, com a minha experiência, com o que eu aprendi, tanto com o que eu entendi, aprendi, construí intelectualmente, mas principalmente com o que eu aprendi na minha experiência, com o que eu vivo e vivi nesse caminho do Pessoa, né? Então, acho que é isso. Vou para começar, vou pedir para vocês, para gente, para cada um de vocês pegar, providenciar um papel, uma caneta, um lápis para deixar aí do lado, que a gente vai trabalhar com um exercício, e aí para vocês poderem anotar o que for importante para vocês, tá? Pedir para deixar aí uma aguinha, é bom também, né? Já posso compartilhar a tela aqui, não posso, Célia? Sim, você já vai começar a falar do Eu slide? vou fazer uma introspecção, mas eu já vou, já Sim, já estou como você entrando. se sentir melhor, pode Tá, escolher. então eu vou compartilhar aqui aqui, ótimo, isso. A gente já fica vendo. Esse é o tema, né? Eu vou trazer a palestra Unidade e Dualidade. Por que eu escolhi essa palestra para trazer? Eu entendo que essa palestra, primeiro, ela foi assim uma palestra muito importante para mim no meu trabalho. O primeiro grande start, assim, o primeiro grande salto, né? A primeira grande abertura que eu tive no meu trabalho pessoal foi quando eu, pela primeira vez, compreendi lá no primeiro comecinho da minha compreensão desse tema. E desde então, esse tema, a gente estava conversando antes, ele é um tema central no trabalho, né? Mas, para mim, esse tema vem acompanhando e eu tenho eu venho vendo como eu vou expandindo a minha consciência nesse tema à medida que eu vou trabalhando. E essa palestra é muito linda porque ela traz, na minha percepção, porque ela traz um roteiro muito claro, né? E eu entendo que ela é muito pertinente para o momento que a gente vive. De um tempo para cá, algumas vezes eu me vejo pega nessa questão da dualidade e me vejo nesse lugar que a palestra descreve, de beco sem saída, e essa palestra me socorre e ela vem me contar que tem um caminho possível, né? Então, eu acho que ela é muito enriquecedora para a gente nesse momento coletivo que a gente vive, e ela pode contribuir demais no caminho pessoal, né? Individual de cada um, né? Então, por isso que eu escolhi trazer essa palestra. Vou pedir para vocês, para a gente, então, acho que todo mundo já está aí, não estou vendo todo mundo, mas acho que todo mundo que foi buscar o que precisava já chegou, né? Vou pedir para vocês colocarem os pés no chão um pouquinho, só para a gente se alinhar, porque a gente vai fazer um exercício, então é bom que a gente se alinhe primeiro, né? Então, colocar os dois pés no chão, fechar os olhos um pouquinho, fazer algumas respirações mais profundas, assim, expirar de forma mais lenta e longa. E deixa o ar entrar naturalmente. Não se preocupa muito com a inspiração, mas presta atenção na expiração. Só observa e deixa naturalmente
o seu corpo relaxar. Leva a sua atenção para a sola dos seus pés e visualiza que da sola dos seus pés saem raízes que entram na terra, cortam a terra e conectam você lá com o centro da terra. E à medida que você vai respirando, vai tomando consciência de como está o seu corpo agora. Veja se há algo que você precisa fazer para ficar bem. Veja se há algo que chama a sua atenção fora daqui. Se houver, veja se é possível reconhecer e deixar isso de lado, como se você colocasse isso numa prateleira. Daqui a pouco eu resolvo. E veja o quanto é possível você se manter presente. E quando vocês sentirem que está bem, que é possível ficar presente, pode abrir os olhos e voltar para cá, para a sua atenção, para cá, para a tela, para o momento presente, sem perder a conexão com você mesmo. Uhum. Ok? Muito bem. Vamos começar então. O tempo inteiro a gente vai fazer esse movimento de voltar para a gente mesmo e observar como a gente está. Essa vai ser a minha proposta de trabalho para hoje. Vamos lá. Célia, não está passando. Célia, eu não estou conseguindo passar. Dá 2 cliques na tela. 2 cliques na tela que você consegue. Aqui. Muito bem. Obrigada, Ivone. Então, essa palestra é uma palestra extensa. O guia passa por vários temas diferentes, né? E à medida que ele vai passando por esses temas, ele vai fazendo um percurso, ele vai nos mostrando um caminho, né? E eu fiz aqui esse roteiro, né? O roteiro que a gente vai seguir, e é o roteiro que o guia segue na palestra. São os temas que ele segue, pelos quais ele passa na palestra. Então, eu fiz isso para a gente se situar, e o tempo inteiro eu vou apresentar aqui onde a gente vai estar, para a gente estar o tempo todo conectado com onde que a gente está e para onde que a gente vai, tá bem? E então a forma que a gente vai trabalhar hoje, eu entendi que como o tema é extenso e como a gente vai trabalhar com o exercício, a melhor forma da gente trabalhar é a gente deixar as perguntas e as partilhas para o final. Então, nós vamos fazer toda a exposição intercalada pelo exercício, e por isso eu pedi o papel, depois de cada ponto do exercício, vocês vão anotar rapidamente o que vocês viveram, experimentaram no exercício, podem anotar perguntas também, e aí no final a gente resgata isso, tá bem? Essa vai ser a forma que eu entendo que é a forma melhor para a gente trabalhar hoje. Vocês também podem colocar perguntas se tiverem no chat, a Célia vai me ajudar nisso, ela vai acompanhar as perguntas para no final a gente resgatar, tá bem? Vou pedir para, se vocês tiverem pergunta, para vocês confiarem, escreverem a pergunta ou no papel de vocês ou no chat e soltar a pergunta e confiar que vocês vão receber a clareza e a resposta em algum momento, para não ficar preso no que for a dúvida, né? Escreve e entrega, que com certeza em algum momento a clareza vai acontecer, seja no final, seja durante a palestra, ok? Então vamos lá, começando. A primeira coisa que o guia vai falar no iniciozinho da palestra, ele começa falando que a gente não vai conseguir entender esse tema todo de uma vez.
Então, ele começa falando isso, vocês não vão conseguir, e vocês vão precisar trabalhar esse tema muitas vezes, e vocês vão precisar trabalhar isso em níveis diferentes. E ele fala em trabalhar em estratos profundos do subconsciente. E aí, à medida que a gente vai seguindo a palestra, né, o que a gente vai percebendo é que o guia, o tempo todo, ele apresenta um conceito e logo depois ele descreve como que a gente sente esse conceito, como que a gente experimenta esse conceito na nossa experiência de vida, né? Então, ele trabalha o tempo inteiro com essa polaridade. É bonito que ele já mostra para a gente como é que funciona, né? O entender e o sentir. Ele trabalha com isso integrado o tempo inteiro. Tem um momento em que ele diz que o trabalho com a unidade e a dualidade, ele tem que ser feito, ele tem que ser compreendido. Ele é um trabalho da compreensão. Ele deixa isso muito claro, né? E acontece isso porque a gente vai precisar trabalhar com as crenças, a gente vai precisar trabalhar com as defesas, e esse trabalho é um trabalho do nível mental, ele é um trabalho que exige uma compreensão, mas o tempo inteiro também ele apresenta o sentir. Então, o que eu fui percebendo, à medida que eu fui trabalhando na palestra, né, é que tem um trabalho que precisa acontecer no nível mental, na compreensão, mas o sentir é o nosso guia, o sentir é o mapa, o sentir é a sinalização. Como é que a gente sabe onde que a gente está nesse processo todo? Pelo que a gente está sentindo. É o sentir que vai sinalizar para a gente, opa, está aqui. Aí a gente observa o sentir, faz o trabalho na compreensão, opa, mudou o sentir. Então, eu mudei de lugar. Então, ele traz isso e é muito lindo porque ele mostra perfeitamente como que é trabalhar com uma polaridade na unidade. É um ancorando o outro, um ajudando o outro, um completando o outro. E é isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui, né? Eu estou me propondo a fazer com vocês aqui, durante toda essa palestra, durante todo esse trabalho no exercício que a gente vai fazer. Então, a gente vai sentir e depois eu vou trazer o conceito, tá bem? Esse é o nosso roteiro aqui. Então, agora nós vamos trabalhar os planos de consciência. Ele começa falando em 2 planos de consciência, o plano da unidade e o plano da dualidade. E ele vai dizer para a gente que a unidade, ela é o plano do ser. E ela está disponível para a gente o tempo inteiro. Esse plano de consciência da unidade, em que tudo está integrado, ele está disponível. Ele não é algo que está escondido, não é algo que está guardado, não é algo que está oculto, nada disso. Ele está o tempo todo disponível e a gente pode acessar isso o tempo inteiro. Então, uma coisa que a gente já de cara percebe é que a unidade é o plano da realidade, é o plano da essência, é o plano original, é o plano em que tudo está integrado. E na dualidade é para onde a gente, é um plano que foi construído, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver como que a gente foi construindo a dualidade. E a gente vai entendendo que ele diz, né, que o nosso trabalho é fazer esse retorno, novamente integrar e voltar para esse estado original de unidade, né? Vamos ver o que ele fala aqui do plano unificado. Ele vai dizer que o plano unificado combina e transcende os opostos do dualismo. Então, o plano unificado, ele sempre se apresenta como 2 opostos, mas eles estão combinados e eles transcendem, eles não são separados, né? É uma coisa que eu também fui percebendo, né, que é muito bacana de entender, que no plano unificado, esses opostos, eles estão em movimento constante. Um se segue ao outro. Eles seguem o movimento natural, que o movimento é uma lei da vida, né? E no plano da dualidade,
quando a gente faz, né, no movimento da dualidade, que eu vou entrar ali daqui a pouco, a gente interrompe o movimento. Então, essa é uma característica do plano unificado. É o movimento. Um transcende o outro. Ora um, ora outro. Ora um, ora outro. Exatamente da forma que o guia faz com o trabalho, com o mental e o emocional. É junto, mas é em movimento o tempo inteiro, né? Características desse plano unificado, né? Então, ele vai dizer, que é um direito inato, né? Não existe conflito, tensão nem medo, é obtido através da compreensão e do conhecimento. Então, olha só que bacana. A compreensão está no nível mental, mas como que a gente entende, como que a gente sente, como que a gente sabe que a gente está no plano unificado? É pela ausência de conflito, de tensão ou de medo. Ele conta para a gente qual que é a experiência desse plano, né? Os complementos não são inimigos ou negações, e nesse plano a gente encontra o bom e o mal nos dois extremos, nas duas polaridades, até que não exista mais o mal, mas apenas o bom. Então, ele vai dizer para a gente que, está contando para a gente que é uma forma de perceber e de sentir a vida. E tudo que a gente experimenta na nossa vida, na nossa experiência, toda a nossa experiência de vida, ela está marcada por essa forma de viver a unidade e a dualidade. Esse aqui é uma possibilidade para nós, algo que está disponível para nós o tempo inteiro, né? Ele vai dizer que a unidade produz felicidade perfeita, liberdade ilimitada, satisfação e a ilimitada realização de potencial, que é o que a religião chama de paraíso. E aí eu vou fazer aqui, o guia faz aqui uma ressalva, né, do que é essa ideia que o guia traz de paraíso, né? Que paraíso, ele vai dizer que é um estado de consciência que pode ser realizado a qualquer tempo e por qualquer entidade. Então, o estado de paraíso, ele é algo interno, é algo que a gente experimenta dentro da gente. E aí a gente pode, então, viver isso do lado de fora da gente, mas em essência, originalmente, ele é interno, né? Ele é um estado de consciência, é uma forma de estar na vida, né? E que pode acontecer a qualquer momento e que pode ser experimentado por qualquer entidade, né? Seja no corpo material ou não. Não é um lugar que a gente vai chegar depois que a gente sair daqui, ou depois que a gente acabar o nosso trabalho, ou depois que a gente crescer, ou depois que a gente desencarnar. Não, é agora, é aqui, é agora. É disponível e possível o tempo todo. Agora, então, a gente vai entrar no que ele traz que seja o dualismo, e aí a gente consegue fazer um pouco esse contraponto, né? Então, ele vai dizer que o dualismo é uma divisão arbitrária e ilusória do princípio unificado, pelo qual as coisas se tornam opostos que impõem conflitos. Então, até agora, quando a gente falava do princípio unificado, então a gente falava do que é a realidade, a essência, a origem. Tudo é uma coisa só. E aí, no dualismo, então, acontece uma divisão que é arbitrária, ilusória e que impõe conflitos. Essas três características são as características essenciais desse movimento que a gente fez em algum momento, né? De sair daquele lugar integrado, daquele estado de paraíso, para esse estado dividido de forma arbitrária, ilusória e conflitante, né? Então, houve um movimento de saída, né? E a gente vai compreender isso, né, que esse movimento ocorre exatamente quando a gente tenta interromper o fluxo e o movimento da vida, para poder manter um estado de que a gente sente mais segurança, mais prazer. É quando a gente se defende
da dor, ou quando a gente quer manter o prazer, ou quer manter um estado de, de prazer mesmo, de satisfação e de segurança, a gente tenta fixar a vida, né? Cristalizar a vida num determinado estado, e aí a gente, então, divide a realidade, parte. A gente quer ficar só com um lado dela e não quer viver o outro. E começa a viver buscando alguma coisa e fugindo de outras coisas, né? Fugindo de uma outra experiência, né? Então, vamos ver um pouquinho como que a gente experimenta isso, né? Vivemos, percebemos e experimentamos todas as coisas em opostos. Tudo é modelado pelo dualismo. Ele fala que o dualismo está em todas as dificuldades humanas, individuais e coletivas, e que a gente experimenta a vida como um contínuo problema. E aí ele vai dizer que no dualismo, na dualidade, a gente sente um nó espiritual. É muito bacana isso, porque é assim que a gente vai reconhecer onde na nossa experiência a gente sente esse nó. É onde tudo amarra, onde fica sem saída, onde a gente fecha ao invés de abrir, né? Essa experiência é uma experiência que fecha, que contrai, que amarra, né? E cada conflito, também ele vai falar isso, cada conflito multiplica-se em subdivisões da cisão dualista fundamental. O guia vai apresentar, vai falar para a gente que a gente vai criando círculos viciosos e vai multiplicando essas divisões, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui desses círculos, né? Ele vai mostrar, eu vou mostrar aqui os conflitos, né? Como a gente vai criando conflito sobre conflito, um sobre o outro, sobre o outro. E aí, na verdade, no trabalho que a gente, quando a gente vai fazer esse trabalho de transição do dualismo para voltar para a unidade, a gente vai fazendo uma limpeza e resgatando essas cisões, essas divisões que a gente foi criando na nossa compreensão e na nossa experiência. Ele vai dizer também que a gente foi habilmente, foi e é, né, habilmente treinados pela nossa formação a lutar por um e combater o outro de qualquer número de opostos. Então, há um treinamento, né? A gente aprendeu isso, aprende e a gente é reforçado nisso o tempo todo, né? Tudo que aprendemos na educação e do ambiente está atrelado. E ele fala assim, não é alguma coisa, não é uma parte das coisas, não é tudo. Tudo que a gente aprende da educação e do ambiente é atrelado a padrões dualistas. Ele vai dizer que a gente está totalmente atado e adaptado a esse estado de consciência. Vou convidar vocês para olhar um pouco para essa, para essa imagem. Para um pouquinho, coloca os pés no chão, olha um pouco para essa imagem e vê o que vocês sentem quando vocês olham para essa imagem. Respira um pouco, vê se move algo em vocês. Vê o que acontece em você, no seu corpo. E se movimentar alguma coisa, escreva como você experimenta isso, né? Como é para você pensar que você vive a sua vida o tempo inteiro dessa forma. Atado, amarrado, fechado, contraído, né? Como é essa experiência? Vamos seguir. Então, ele vai dizer que nesse estado a gente experimenta desamparo, desesperança, perda de energia e tensão. Isso tudo é guia para a gente, isso tudo é marcador para a gente, né? A gente pode pensar nas nossas experiências de vida, onde a gente sente esse tipo de experiência, onde a gente vive esse tipo de experiência, né? Respira um pouco e veja se algo vem para você, se tem alguma área da sua vida, algum conflito, algum relacionamento em que você reconhece que você experimenta desamparo, desesperança,
perda de energia, tensão. Veja se você consegue experimentar isso e se vier algo para você, registre e escreva onde você sente isso, né? A gente pode trabalhar com isso mais para frente. Ele vai dizer também que uma vez que a sua existência é identificada com a abordagem dualista da vida, cada questão termina em vida e morte. Cada questão termina em vida e morte. Aqui a gente está fazendo um grande resumo do caminho que a gente vai destrinchar depois. Cada questão termina em vida e morte. A vida se torna terrivelmente importante a fim de se evitar a morte. Então, na verdade, a gente deixa de viver a vida e a gente passa a evitar a morte. Porque a gente entende que um dos lados dessa dualidade vida e morte é muito indesejado. Então, a gente nem experimenta o lado da vida, né? A gente nem chega de fato a experimentar a vida, porque a gente está muito preocupado aqui evitando a morte, né? E isso passa a guiar tudo que a gente vai vivendo. A evitação acaba ficando muito forte também. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação dos dois planos juntos, né? O plano dualista é um plano em que a gente divide a realidade em dois opostos. O plano dualista é o plano do ego, né? O plano unificado é o plano do self. Quando a gente sai do self e a gente vem para o ego, é onde a gente tenta condensar a experiência. A gente está, então, no plano do ego, no plano dualista. É o plano do ou, do bom e do mal, do eu contra o outro, de uma polaridade contra a outra, de uma coisa contra a outra. E o plano unificado é o plano que combina os opostos, é o plano do self real, é o plano da realidade, é o plano do movimento, é o plano do bom e do certo, é o plano do é uma coisa e a outra, é uma polaridade e a outra, é o plano do eu com o outro, é o plano de um aspecto com o outro. E a nossa função, o nosso papel, né, o nosso trabalho, é a gente fazer essa transição. É a gente, então, passar do plano dualista para o plano unificado. É a gente fazer esse caminho. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função, é o nosso movimento que a gente precisa fazer. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Né? Vamos ver. E o guia vai dizer também que esse conflito, ele acontece tanto entre pessoas espiritualizadas, quanto entre pessoas que não têm a menor ideia de que isso está acontecendo. Ele vai dizer que isso acontece com todo mundo. Mesmo a gente já tendo conhecimento, mesmo a gente já tendo trabalho, a gente vai ainda estar o tempo inteiro lidando com isso. E ele vai dizer também que o importante é a gente aprender a reconhecer a diferença entre esses dois planos de consciência e aprender a transcender o plano dualista. Mas ele vai dizer que a gente precisa aprender a fazer isso na experiência prática diária. Então, quando a gente estuda esse conteúdo e quando a gente aprende e entende sobre esse conteúdo, é ótimo, mas é só o primeiro passo. A gente vai precisar localizar e aprender a reconhecer a diferença e transcender e fazer essa transcendência na nossa experiência diária, é na nossa vida, é na nossa prática. Esse é o trabalho. E é isso que a gente vai tentar fazer, exercitar um pouquinho aqui agora. Né? Então, vou propor para vocês a gente começar o nosso exercício. Né? Então, vou pedir para vocês colocar de novo os pés no chão.
e, e fazer algumas respirações, fechar os olhos, ir para dentro e buscar dentro de você algum conflito da sua vida diária. Pode ser que já tenha surgido alguma coisa a partir das outras, quando a gente estava olhando as imagens e quando a gente estava falando alguma coisa, pode ser que tenha vindo alguma coisa, algum conflito específico, alguma situação específica. Se não veio, respira um pouco e vê se vem algo para você. Não precisa procurar muito, não é nada muito complexo, é algo simples. Talvez a primeira coisa que aparecer, né? E veja se você consegue identificar nesse conflito a dualidade como pares de opostos. Veja se você consegue identificar nessa situação dois pares de opostos, um par de opostos, né? Dois lados opostos. Sendo que um lado você entende como sendo bom e outro lado você entende como sendo mal. Um lado você sente como desejável e o outro lado você sente que precisa ser combatido ou precisa ser evitado. E veja se você consegue identificar como você faz essa escolha por um lado em detrimento de outro. Veja quando você conseguir identificar isso, você pode registrar brevemente, assim, não precisa contar a história, só dizer qual é o par de opostos, qual é o lado que você escolheu como bom e qual é o lado que você escolheu para ser combatido. Uhum. E veja se você consegue sentir o nó espiritual. Veja se você consegue sentir dentro de você onde contrai. Veja se você consegue sentir dentro de você onde você entende que o outro está contra você. Ou você precisa ficar contra o outro. Pode ser que você sinta esse nó no estômago, pode ser que você sinta esse nó no peito, pode ser que o nó esteja na garganta. Veja se você consegue localizar onde contrai. E anote quando você identificar, anote, para que a gente possa seguir. Podemos seguir? Não estou vendo todo mundo. Vamos seguir. A gente vai retomar depois, tá? Ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai caminhar mais um pouco, né? E o guia traz um exemplo na palestra. Vai ajudar a gente a clarear um pouco o que a gente está falando aqui, né? O guia vai contar, discutindo com um amigo, convencidos do seu ponto de vista, de que estão certos, imediatamente o amigo torna-se errado. E aí eu vou pedir para vocês olharem para essa imagem e ver o que movimenta em vocês quando vocês olham para essa imagem, né? Então, a gente está lá e veja se essa imagem faz sentido com essa situação. Agora voltou. Voltou? Uhum. Com essa situação aí que você identificou para trabalhar, né? E aí, o que acontece? Quando a gente, então, está discutindo com um amigo e se convence de que você está certo e o amigo está errado. A gente divide a verdade, qualifica e escolhe um lado. Esse é o movimento, né? E aí o guia vai falar de dois conflitos. O primeiro conflito, quando acontece essa divisão... Gente, vamos ver se...
Foi tudo uma vez. O primeiro conflito é quem está certo e quem está errado. Bom, nesse conflito, nessa situação, só eu posso estar certo, não é assim? Eu dividi a verdade, qualifiquei, escolhi um lado, então eu estou certo, o outro está errado. Importante a gente ter em mente o tempo inteiro que isso é criado, né? Isso é criado, isso não é assim originalmente, né? Isso é criado. Mas a gente sente como se isso fosse assim, né? Então, o primeiro conflito é eu estou certo e o outro está errado. O que que a gente tenta, então, fazer? O que que a gente espera? A gente espera que se a gente provar que a gente está certo e que o outro está errado, a gente vai ser amado e vai ser respeitado pelo outro. E tudo vai ficar bem. Então, é isso que a gente espera que aconteça. Mas o que é que acontece de fato? Quando a gente tenta provar que a gente está certo, a gente cria fricção e conflito, e aí a gente empenha nessa luta porque a gente cria atrito e a gente cria ansiedade e dificuldade. Quanto mais a gente cria ansiedade e dificuldade, mais a gente se empenha na luta e mais a gente cria fricção. E aí a gente entra aqui num círculo vicioso. Percebe que a gente está num circuito fechado aqui. E a gente está num circuito fechado, que possivelmente o outro também está no circuito fechado, né? O guia traz esse exemplo em relação ao outro, mas isso acontece dentro da gente com aspectos da gente também, né? Se isso se espelha fora, porque está acontecendo dentro, né? Então, a gente cria aqui um circuito fechado, tentando, na melhor das boas intenções, né? Tentando provar e tentando ser amado, a gente cria conflito, divisão e separação. E quanto mais a gente tenta por esse caminho ser amado, mais a gente se separa e mais a gente cria e alimenta a divisão. E aí ele vai falar então de um segundo conflito dualista, que é ceder ou continuar brigando. A gente está ali na luta, tentando convencer o outro, e a gente já entendeu que não vai conseguir convencer. O nó já está criado. E aí a gente entra, então, num segundo conflito. O que eu vou fazer? Eu vou ceder ou eu vou continuar lutando? E ceder é algo que é impensável. Ceder é como se, na experiência, ceder a um erro que a gente entende como sendo total, assim, é algo péssimo, né? As duas soluções, tanto ceder quanto continuar lutando, criam tensão, ansiedade e desvantagem interior e exterior. Então, a gente já estava num nó espiritual, num nó, sem saber como sair, e ainda a gente vai sentindo cada vez mais tensão, ansiedade e desvantagem. Aqui eu vou trazer aqui, então, o conflito inteiro, né, peraí. Divide a verdade, qualifica, escolhe um lado, encontra o primeiro conflito, eu contra o outro, e a solução para esse conflito é lutar para provar que eu estou certo. Quando a gente luta para provar que está certo, a gente gera fricção, ansiedade, dificuldade e aumenta o conflito. Aí a gente cai no segundo conflito, lutar ou ceder. Se a gente escolhe lutar, a gente vai para o mesmo lugar que a gente estava antes. Se a gente escolhe ceder e reconhecer um erro que a gente acha que reconhecer algo que a gente acha que está certo, mas a gente vai reconhecer como sendo errado, a gente entra num sentimento de morte e de perda de respeito próprio. Para não ter que lidar com esse sentimento, a gente volta para a luta. Então, nos dois movimentos, a gente acaba caindo nesse mesmo lugar. Na dualidade, a gente sempre acaba voltando para esse lugar de fricção, de ansiedade, dificuldade e de aumentar cada vez mais o conflito. Então, vou pedir para vocês olharem um pouquinho e ver como é que vocês sentem isso, como é que é para vocês olhar para isso.
e pensar um pouco nesse conflito que vocês anotaram aí, que vocês identificaram, e veja o que disso que está aqui, que vocês conseguem reconhecer nesse conflito que vocês anotaram aí. Veja se algo movimenta, se vocês conseguem perceber isso aí. Vamos para frente um pouquinho, que a gente deve exercitar agora. Não está funcionando aqui. Isso, agora a gente volta então, né, para o exercício. A gente veio até aqui na luta do eu contra o outro, e agora então a gente vai experimentar esse conflito de vida e morte. Então, olha para essa situação que você está trabalhando com ela e veja se em algum momento você sente como se não tivesse solução, como se não tivesse saída para você, e se você sente como se fosse uma experiência muito maior do que a questão que está em jogo. O guia traz isso, né? Não tem a ver com a questão que está em jogo. É algo que toma uma proporção que é como se o seu próprio valor tivesse em jogo, que é como se você e a sua existência tivessem em jogo. Então, veja se você consegue sentir isso nessa questão que você está trabalhando. Respira um pouco e vê se você consegue fazer a conexão com esse sentimento. Registrar, e aí a gente vai seguindo. Agora nós vamos falar, então, do senso de identidade e o conflito de vida e morte, né? De onde vem esse sentimento de vida e morte, se às vezes é uma questão simples, é uma coisa muito corriqueira da vida, e a gente sente como se fosse algo muito maior, né? Como se fosse algo que me colocasse a minha existência mesmo em risco, né? O guia vai dizer que, já que a gente está tão convencido de que existe uma forma correta contra uma forma errada versus uma forma errada, né? Esse movimento de apaziguamento, ceder à luta, né? Abrir mão de lutar, nos traz a sensação de ser privados de respeito próprio. E aí a gente luta contra isso, né? Então, a gente volta para a luta, porque ceder, abrir mão da luta é uma sensação, traz para a gente uma sensação de vida e morte. Porque a gente sente que admitir o erro é a morte profunda. Por que que acontece isso? Por que que a gente sente isso, né? Por que que a gente precisa insistir o tempo inteiro e até o fim convencer o outro de que a gente está certo, né? Ele vai dizer então que isso está ligado aonde a gente coloca o nosso senso de identidade, onde a gente se reconhece, onde está o nosso senso de identificação. E ele traz que a gente tem duas possibilidades. A gente pode estar, a nossa identidade, o nosso reconhecimento de quem a gente é, pode estar associado a outra pessoa, ou pode estar associado ao nosso self real, que é aquilo que a gente tem dentro da gente, o nosso ponto de verdade interno, né? Quando o nosso senso de identidade está associado ao outro, e ao outro pode ser outra pessoa, pode ser outra coisa, pode ser uma ideia, pode ser um bem material, pode ser várias coisas, né? Irracionalmente, estar errado é ser negado pelo outro, e isso traz para nós a sensação de morte, né? Então, se o meu senso de identidade está associado a uma ideia, reconhecer que essa ideia pode não ser totalmente correta, traz para mim uma sensação de morte. Se o meu senso de identidade está associado a um lugar que eu ocupo, a uma profissão, ou algo assim, abrir mão disso traz para mim a sensação de morte, a experiência de morte. Eu sinto como se eu fosse morrer, sucumbir, acabar, né? E é por isso que uma simples discussão é sentida numa intensidade muito maior, numa intensidade de emoção muito maior, né?
Isso a gente, na revisão diária, a gente vai percebendo, é uma das coisas que a gente vai reconhecendo e percebendo na revisão diária, né? Não sei se todo mundo que está aqui conhece ou entende o que seja a revisão diária, né? A revisão diária é um recurso que a gente, do Password de trabalho, onde a gente vai se debruçar e olhar e reconhecer as nossas reações emocionais diante das situações que a gente vivencia na vida, e a partir daí a gente vai identificando pontos de distorção, de desconexão, pontos que a gente pode trabalhar e se aprofundar neles para encontrar caminhos para o nosso trabalho, né? Encontrar as nossas crenças, encontrar os nossos pontos importantes de trabalho, né? A revisão diária é o que alimenta o nosso trabalho pessoal, né? E como é que é, então, quando o nosso senso de identidade está associado ao nosso self real, ao nosso centro, aquilo que a gente é de verdade? Só em perceber, só em se conectar com o nosso centro, a gente sai da dependência do outro. A gente sai da dependência e do reconhecimento do outro. Então, nesse lugar onde a gente está conectado com a gente mesmo, com o nosso centro, não tem problema a nossa verdade não ser a verdade total. Não tem problema a gente estar com um lado da verdade e o outro estar com o outro lado de uma verdade integral. A gente consegue, então, estar junto, a gente não perde o valor, né? Então, aqui a gente já começa a perceber o caminho, né? Que onde a gente consegue, o quanto a gente consegue estar com o nosso senso de identidade conectado com esse self real, com essa nossa parte real, a gente consegue, então, transcender essa dualidade. Esse é um caminho para a gente, esse é o caminho, né, para a gente transcender. E esse é possivelmente essa experiência, né, essa experiência de ter que fazer esse movimento de sair da dualidade, é a experiência de reconhecer esse lugar interno e se conectar com esse lugar interno, né? É essa experiência de voltar para esse lugar interno, que é o self real, é o lugar da unidade, né? Então, caminhar da dualidade para a unidade é, na verdade, caminhar para esse lugar de self real, para esse lugar interno, para esse lugar profundo de realidade interna. Vamos voltar lá no nosso exercício e a gente agora, então, vai buscar reconhecer, depois do conflito, para além do conflito de vida ou morte, se a gente ou onde a gente experimenta um sentimento de desamparo. Veja nesse seu conflito, né, quando você olha, toma esse conflito, veja se você consegue experimentar, para além do sentimento de vida ou morte, quando você tenta, luta, não consegue convencer o outro, não encontra saída, você sente que você está rendido, completamente rendido, porque você não consegue encontrar uma solução, e você passa pelo sentimento de vida, o conflito de vida ou morte, que você precisa continuar lutando, e onde você experimenta talvez um desamparo, né? Um sentimento de desamparo. O guia vai falar que isso tudo se sobrepõe, né? São camadas e mais camadas. Mas veja se é possível conectar com essa camada de desamparo. Se você consegue identificar, registre. E vamos ver de onde vem o desamparo, né? De onde vem esse sentimento de desamparo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a resistência ao self. O self real, é a fonte de tudo. O self real é a fonte de sabedoria, é a fonte de recurso, é a fonte de poder, é a fonte de tudo, todos os recursos que a gente precisa nessa vida. Mas ainda assim, a gente
fica identificado e preso ao pequeno ego. E o que é o pequeno ego? O pequeno ego é uma partícula do self real. Ele é o que está... O ego é muito importante para nós, porque o ego é o que nos organiza nesse plano da dualidade, né? O ego é o que dá conta de nos colocar em ação, de nos colocar em vida, ele é o que vai nos fazer movimentar e viver nesse plano da dualidade, que é o plano da vida, né? Mas ele é só uma parte, ele é uma partícula do self real. Mas ele se sente como sendo isolado e ele se sente como sendo total, né? Há um pouco só do self nele, mas ele se sente, né? O ego se sente como sendo o todo, né? E ele resiste a essa experiência de self real. Ele resiste a essa conexão, porque o ego sente que ele vai se perder, né? Ele sente que quando a gente expande e se aproxima do self real, o ego reconhece o seu tamanho pequeno, reconhece a sua limitação e ele resiste e a gente fica preso a essa experiência, identificado e preso a essa experiência do pequeno ego, a essa experiência limitada mesmo. E é daí que vem o nosso desamparo, porque o ego ele é limitado em relação ao self real. E quando a gente está preso ao ego, a gente está numa experiência limitada, numa experiência menor do que a experiência que a gente sente, que a gente sabe que a gente pode viver. Então, a gente se sente muito vulnerável, né? Quando a gente está nesse lugar. A gente reconhece, no fundo, que há uma vulnerabilidade, né? Daí que vem o sentimento de desamparo, né? E aí o guia vai trazer que, para lidar com a vida, o ego pensa, se todos à minha volta me considerarem especial, melhor, ou qualquer característica que eu escolha, né, que o ego escolha para se sentir especial, ele vai receber tudo que ele precisa, vai receber a necessária aprovação, amor, admiração e aceitação que precisa para poder viver. Então, a gente entende, identificado com o ego, a gente entende que a salvação, ela reside em os outros reconhecerem a minha existência apenas se eu for especial. Eu vou precisar ser especial para poder viver, para poder receber o amor e a atenção e tudo que eu preciso. E aí eu escolho, então, uma característica para poder eu vou me aderir a essa característica para poder, então, ser especial nela. E o que é interessante é a gente ver que qualquer tipo de característica pode ser escolhida, né? Tanto a gente pode escolher características que, a princípio, a gente considera boas, agradáveis, quanto a gente pode escolher também características que a gente experimenta de forma desagradáveis, né? Não importa. O importante é eu ser especial nessa característica, né? Esse é um movimento, é um mecanismo de autoidealização, de autoglorificação. Então, eu vou ser o melhor naquilo que eu escolhi, né? E essa vai ser, então, a minha salvação e a garantia para todos os medos que eu posso experimentar. Eu não quero sentir medo, não quero me sentir vulnerável, então eu vou me agarrar a isso e eu vou ser o melhor, porque eu sendo o melhor, eu então vou me sentir especial e vou garantir que eu vou receber tudo que eu preciso, todo o amor que eu preciso, todo o reconhecimento. Né? E aí a gente volta lá no nosso exercício, para a gente ver se depois desse desamparo, desse sentimento de desamparo, se a gente consegue reconhecer um sentimento de ressentimento, uma frustração e uma ansiedade.
Veja se você consegue se conectar com esse sentimento de ressentimento, de frustração e de ansiedade nessa experiência. Agora nós vamos falar um pouco das defesas, né? Todo esse movimento de autoglorificação, na verdade, a gente sabe que isso não é real, a gente sabe que a gente não é mais do que o outro, a gente sabe que a gente não é aquele total que a gente quer parecer ou sentir ser, e isso traz para a gente esse sentimento de insegurança. E para isso a gente cria e constrói, então, defesas, mais defesas, né? Que são formas da gente conquistar a vida para garantir a nossa existência. A gente quer o tempo inteiro triunfar sobre os outros e a gente entende que a gente vai ser livre, vai estar seguro e vai viver satisfatoriamente, vai ser feliz, só se a gente conseguir ser mais do que o outro, só se a gente conseguir triunfar, né? E aí a gente pega os nossos dons e os nossos atributos e a gente transforma, então, em defesas, em armaduras na relação com o outro e com a vida, né? E aí a gente cria as defesas de amor, do poder e da serenidade, né? Na submissão, na agressão e na retirada. Então ou a gente não vai sentir nada, ou a gente vai ceder o tempo inteiro, ou a gente vai lutar e vencer o tempo inteiro, né? E nessas defesas que a gente cria a partir das circunstâncias que a gente vive e dos nossos traços de caráter individuais, né? Uma delas vai se sobressair, mas a gente usa as 3 defesas, a gente vai cada vez mais, então, tentando condensar, tentando cristalizar a vida e tentando experimentar só um lado das experiências de vida, só um lado, e a gente vai cada vez mais, então, aumentando esse conflito e sentindo cada vez mais dor, cada vez mais contração, cada vez mais insegurança. Ele vai falar um pouquinho das crenças errôneas, ele fala que a gente experimenta uma sucessão de conclusões errôneas, né? A partir das nossas... Opa, desculpa, passou aqui. A partir das nossas experiências de vida, a gente vai tirando conclusões a respeito da vida e a gente vai escolhendo experiências que a gente não quer mais vivenciar e escolhendo experiências que a gente quer vivenciar. É assim que a gente vai cristalizando, dividindo a realidade, cristalizando e qualificando um lado. Ele vai dizer que as crenças governam e roubam a beleza da realidade, criam antagonismos, né? A dualidade ela é criada e ela é mantida através dessa sucessão de conclusões errôneas, de defesas e de formas que a gente vai criando para não entrar em contato com a dor ou na vida, né? E ele fala, então, que a gente precisa questionar essas reações particulares, né? A gente precisa questionar isso, porque a gente vai se tornando cada vez mais ressentido, culpado, vai criando frustrações e vai criando ansiedades. Percebe o nó? É assim que isso tudo vai formando um núcleo de nó que forma esse nó que impede a fluidez da experiência da vida, né? E a gente passa a viver em espírito de guerra. A gente passa a viver, então, em espírito de guerra conosco mesmo e com o outro e com a vida, né? E como é que a gente sai disso, então, né? Então, o guia vai trazer uma proposta. Opa.
Agora, então, a gente começa a experimentar um movimento de mudança. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouco e ver se vocês conseguem sentir todo esse conflito com todos esses níveis de dor, de contração, de fechamento, de luta, antes da gente passar para o movimento de mudança, né? Ele vai dizer que o movimento de mudança, ele coloca como dois movimentos, um mental e um experiencial, né? O primeiro, o movimento mental, é o movimento de expressar o desejo de conhecer a verdade. Esse é um exercício da vontade, né? A gente coloca aqui o nível da vontade em ação e a gente faz uma escolha consciente de sair disso tudo, desse nó, e de conhecer a verdade. E a gente experimenta isso também como uma disposição de abrir mão de todo esse complexo que a gente criou para garantir uma segurança, de tudo que a gente construiu para garantir esse lugar seguro, né? Pseudo-seguro, né? E a gente então precisa expressar o desejo de conhecer a verdade e abrir mão, estar disposto a abrir mão dessa segurança. E o que acontece quando a gente faz esses dois, ou esse movimento no nível da vontade e no nível do sentir, é que então a gente abre um espaço para o caminho da unificação. Ele vai dizer que esse ato generoso, ai, tá tampando aqui, não estou conseguindo ver. Esse ato generoso abre um caminho, né? O ato mais difícil, que na realidade é o mais simples possível, seria perguntarem: qual é a verdade nessa questão? Então, diante de qualquer conflito, a gente pode parar e se conectar com esse desejo real de conhecer a verdade e fazer essa pergunta, expressar essa pergunta: qual é a verdade nessa questão? Se o desejo de estar na verdade é genuíno, a inspiração aparecerá. Se não aparecer a inspiração, aí a gente pode, então, dar um passo para trás e buscar o que nos impede, então, de estar nesse desejo genuíno de conhecer a verdade, né? Não importa o quão fortemente as circunstâncias pareçam apontar numa direção, têm que estar desejosos de abrirem mão dela e questionarem se o que vem é tudo o que há em relação à questão. Então, é a gente abrir mão do lugar seguro de estar com a verdade, né? E se abrir para um novo lugar de ver que parte da verdade ou da realidade eu não estou vendo. O que mais existe aqui que pode ser visto? O que mais eu posso conhecer? O que eu posso não estar vendo até então? Ele vai dizer que o que a gente descobre é muito diferente do que a gente temia, muito mais do que a gente imaginava, né? Ele fala que quando a gente se abre para esse movimento, a gente descobre aspectos da questão que a gente nunca tinha visto, a gente aprende sobre a natureza do relacionamento, a gente compreende como a discussão veio a existir, a gente compreende as leis da comunicação, a gente amplia a visão e a gente sente força, segurança e paz vibrante. De novo, eu repeti, porque ele fala mais de uma vez, a segurança, e a gente elimina e esclarece o conflito. Ele vai dizer que esse movimento afeta a autorrealização e a vida diária. Opa. Então, espera só um pouquinho. Opa, a gente fez bagunça aqui, desculpa.
O que acontece é completamente diferente do que a gente estava sentindo antes e do que a gente temia e do que a gente esperava. Ele vai dizer que se abrir para a verdade é um ato de coragem, porque aparentemente a gente experimenta e sente isso como a morte. Mas, na verdade, o que a gente encontra é vida, o que a gente encontra é vitalidade, o que a gente encontra é segurança, o que a gente encontra é paz vibrante. É algo que a gente não esperava encontrar. Né? Aí ele vai dizer que precisa aparentemente de coragem, porque a gente precisa abrir mão daquilo que a gente conhecia como verdade e precisa abrir mão da resistência, daquele lugar que a gente tinha como seguro e onde a gente sentia que estava protegido. Mas que o que a gente vai encontrar depois é muito mais do que aquele lugar que a gente tinha, porque aquele lugar que a gente estava é um lugar pequeno, é um lugar restrito, ele é seguro, mas ele é restrito, ele é pequeno, apertado, né? E se abrir para a verdade é ir para um lugar muito maior, né? E ele vai dizer que para isso, para fazer esse movimento, a gente vai precisar abrir mão daquilo que a gente segura com tanta força, né? Seja uma crença, seja um temor, um modo de ser considerado, né? A gente vai ter que abrir mão daquelas defesas que a gente construiu, a gente vai ter que abrir mão das crenças, e esse trabalho é todo o trabalho que a gente precisa fazer no mental, né? Mas a gente precisa experimentar, abrir mão disso e sentir, dar esse salto no sentir, sentir a entrega, a vulnerabilidade, soltar toda essa segurança para encontrar um outro lugar que é muito maior e muito mais amplo. Né? E aí ele fala, como é que a gente vai, ele faz uma pergunta, como que a gente vai saber quando a gente chegou na verdade? Né? Aqui é o exercício, né, da gente experimentar a disposição de abrir mão, ó, repetiu. Agora a gente vai sentir a verdade. Como que a gente vai saber quando a gente está na verdade? A gente vai saber a verdade? O guia vai dizer que antes de saber a verdade, a gente vai sentir a verdade. A gente vai sentir toda essa vibração, essa energia, toda essa pulsação, esse sentimento de segurança e de certeza. Quando a gente sentir, a gente vai saber que está na verdade. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouco e trazerem de novo a questão de vocês e veja se vocês conseguem sentir esse movimento de mudança. Veja se vocês conseguem expressar o desejo de conhecer a verdade e se vocês conseguem se conectar com essa disposição de abrir mão da segurança e se vocês conseguem vislumbrar um sentimento de verdade. Vamos seguir. O guia vai contar para nós que tudo que a gente necessita está dentro de nós. Que possam descobrir que realmente não precisam lutar como fazem constantemente. Tudo o que é preciso fazer é reconhecer a verdade onde quer que estejam agora. Tudo o que tem que fazer nesse ponto é reconhecer que pode haver mais do que vem em vocês. Evoquem esse centro interior e permitam-se estar abertos às mensagens intuitivas.
Uhum. Ok. Acho que agora a gente. Essa é a última lâmina. Acho que eu vou vou interromper o compartilhamento para abrir para as perguntas, pode ser? É ruim que eu Pode não ser. estou conseguindo ver. Vou Pode. interromper, se precisar eu volto. Isso. Estava conseguindo ver. Então é isso. Não sei se tem pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês querem partilhar um pouco do que foi? A Isa quer fazer uma pergunta. Pode falar, Isa. Não, não é pergunta, não. É expressar meu agradecimento. Eu cheguei atrasada, peguei o bonde andando e percebi uma questão. Escolhi um trabalho simples, vamos dizer, entre aspas, mas cheguei a uma conclusão muito boa para mim, muito clara, e eu lhe agradeço muito, muito. Que bom, fico feliz. Beijo. O guia traz, ele coloca, a ideia era a gente trabalhar com coisas simples mesmo, né? Porque ele coloca uma questão corriqueira, ele fala isso, né? Uma questão corriqueira. E como o conflito está em tudo, né? Então, a gente consegue perceber numa questão corriqueira, às vezes até mais fácil, né? Bacana, te agradeço, Luísa. Obrigada. Beijo para você. Beijo, obrigada. Tá cheio de coisa no chat, vou dar uma olhada aqui. Tem um pessoal que está saindo. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer partilhar? Quer contar se chegou a alguma conclusão, se percebeu alguma coisa, teve alguma expansão de consciência? Se conseguiu perceber onde que está no conflito, né? Porque às vezes o guia traz uma coisa que é muito legal, porque ele fala assim, que são camadas e camadas de emoção, de sensações e de sentimentos e de crenças, e às vezes a gente vai até um determinado ponto e a gente não avança, né? Quando a gente está nesse exercício do sentir, a gente até aqui eu consegui sentir, daqui para frente eu não consegui mais. Então, possivelmente ali é o lugar em que você está, ali é o ponto em que você está e que você precisa aprofundar nele para você avançar, né, caminhar. Eu achei muito bacana, para mim, o que mais tocou é esse roteiro, que é muito claro, assim, um roteiro de caminho, de trabalho, um roteiro de reconhecimento de onde a gente está, né, como a gente faz para reconhecer. Pode falar nada. Bem, Ei, nada, tá bom? eu adorei a palestra, obrigada. E tem um slide em particular que eu amei. Então, eu queria pedir permissão, se você deixar eu tirar foto dele. Foi o esquema do círculo. Qual deles? Nada. Tem dois esquemas. Deixa eu compartilhar de novo. E aí Você você. traz o primeiro conflito, vida ou Peraí, morte, o segundo conflito, ganhar e perder. peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu chegar aqui. Esse aqui, vê se é esse. Esse? É porque você tá para nós está no primeiro slide. Como assim no primeiro Esse, slide? esse. É esse? Vou pôr na tela inteira, se quer. Agora é esse aqui, esse aí. Ah, fugiu. Não sei porque ele pulou lá no fim, não. Peraí. Espera um pouco, deixa eu procurar ele aqui de novo. Ele tá aqui. Vê se é esse, Nanda. É esse. Vou pôr na tela. Dá para tirar aqui ou põe na tela cheia? Você me autoriza? Porque para mim foi um mapa que é simplesmente Uhum, fantástico para a gente pode entender onde tirar, que a gente claro. está. É, De uma forma muito concisa. uhum.
Eu fiquei Pra- feliz quando eu consegui fazer, porque me ajudou, quando eu estava estudando a palestra, que eu consegui montar esses esquemas, ficou muito fácil para mim, para visualizar e para compreender, sabe? É um conteúdo muito, que eu entendo que é muito denso, né? Muito... Você pediu uma partilha pessoal, então eu sabia da luta, eu contra o outro, mas nesse ponto que eu trabalhei, o lutar e o ceder ficou muito mais claro Que bom, fico a feliz. partir da palestra. Eu te agradeço muito. Ah, que bom, fico feliz, que bom, que bom. Né? Então, Obrigada. eu acho que é um pouco isso que eu estava falando, né? Onde o ponto que a gente está desse processo, desse caminho, né? Então, mais um passo. Maria Célia está dizendo que vai revisar ou revisar todo o exercício. Você está pedindo para revisar o exercício, é isso? Espera aí, deixa eu abrir aqui, então vamos repassar. Boa ideia, vamos colocar aqui na... Aham. Obrigada, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui. A gente coloca o exercício, a gente vê o roteiro todo. Quer ver? Vamos compartilhar a tela do roteiro e a gente pode olhar para ele e ver o que aqui. Aí. Então, eu acho que essa é a tela, esse que tem o roteiro todo, né? Então, é interessante, né, que o conflito é o que está em azul, né? E olha a quantidade de coisa que tem do conflito e olha como que o movimento de mudança, falta um aqui, ó, falta um. Como que o movimento de mudança, ele é simples e bem mais objetivo, né? É só um movimento e a gente é um movimento só, né? Praticamente. O conflito ele é grande, o movimento de mudança ele é simples, né? Eu senti o roteiro muito claro de trabalho, né? Uhum. Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Quer trazer alguma coisa, fazer algum comentário sobre esse processo? Alguém não conseguiu? Não consegui, não deu, não consegui ver nada, não consegui dar nenhum passo, não fez sentido para mim. Aconteceu isso com alguém? Eu não consigo ver vocês quando eu estou compartilhando, é ruim para mim. Eu fico sozinha aqui. Opa, passou. Vou interromper de novo o compartilhamento, tá? Porque senão eu não consigo ver vocês. Eu fico sozinha lá, fica bem ruim. Então, alguém não conseguiu? Não. Todo mundo conseguiu dar algum passo? Fico feliz, né? Não era a intenção, não era a intenção a gente chegar a uma solução para o conflito que vocês trabalharam, né? A intenção principal era a gente passar por todo o roteiro e vocês poderem ter uma ideia desse roteiro e conseguirem se situar onde vocês estão e ter uma ideia de quais os próximos passos, né? Onde que eu estou e para onde que eu vou, né? Então, essa que era a minha ideia quando eu escolhi trazer a palestra dessa forma. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a disponibilidade de estar aqui, agradeço o Instituto, a oportunidade, agradeço a Célia, que me ajudou muito, a Célia foi me acompanhando aí essa semana, no finalzinho do processo, agradeço. Né? É isso, só gratidão. Prata também tem quilate? Oi?
prata também tem quilate, que nem o ouro, para a gente falar de tudo, quilates. Tem quilate, Deus, sim. Então, é isso mesmo, Nancy. Muito bom. Ah, Nancy, estou maravilhada, viu? Assim, foi de uma precisão, inclusive no tempo, né? O tempo que você programou, ele foi absolutamente perfeito, foi suave, foi muito agradável bom. e, ao mesmo Obrigada. tempo, prendeu a atenção. A gente ficou aqui com o seu tempo inteiro, quando a gente viu, já era quase 7 horas da noite. É, Muito bacana. Nancy, você muito já é bem. uma professora, viu? Muito boa. Obrigada. Parabéns. Muita didática, Obrigada, gente, gente. Muito obrigada. sensacional. Muito Beijo para obrigada. você, viu? Eu que Muito agradeço, obrigada. gente. Muito Você obrigada, viu? Bravo, Foi um prazer te bravo. acompanhar e estar com você. Prazer Aprendi foi meu. muito, viu, estando com você. Maravilhosa a sua palestra. Bravo. Obrigada, gente. Bravo. Obrigada. Bravo. Obrigada. Bravo mesmo, bravo. Bravo. Obrigada. É um exercício de Parabéns. coragem, viu, gente? Mas Tchau, fico tchau. muito feliz. Obrigada. Obrigada. Beijo no Parabéns, coração. parabéns. Beijo, Beijo. beijo, Obrigada, Nancy. gente. Obrigada. Grande Obrigada, abraço. hein? Obrigada. Parabéns, foi lindo, maravilhoso. Obrigada. Eleonora, tá bom? Agora que eu Grata a vi todos Eleonora. por terem vindo, Obrigada. grata, Nancy, por ter dito sim. Obrigada. Muito bom, Obrigada. muito bom. Encantada, encantada com a sua palestra. Obrigada, Graça. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite, tchau, Beijo. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Boa noite. Boa noite. tchau. Tchau, querida. Tchau.